Médium, filantropo, psicógrafo e autor de mais de 450 livros, Chico Xavier foi responsável por propagar o espiritismo no Brasil. Seus ensinamentos traziam paz, o amor e o conhecimento. Mas qual a sua importância para o mundo e para a doutrina espírita? Como o espiritismo seguiu nesses 15 anos sem Chico Xavier? É o que você confere hoje no Mundo Maior Repórter. Chico Xavier, certa noite, precisou ser tirado do corpo para ser levado a essa cidade em espírito. Ele foi sempre aquele espírito forte, né? Que enfrentava qualquer empecilho que vinha contra ele. Chico foi repreendido muitas vezes, né, pelos familiares, no sentido de não continuar com esse discurso, com essa narrativa de que ele estava vendo espíritos, que ele estava de alguma maneira tendo contato, né, com aquilo que no ambiente católico não seria adequado. Teve chance de ganhar bilhões de dólares, deixou isso para quem? Para cuidar dos pobres. Nos bastidores é que realmente nós vamos conhecer quem foi Chico Xavier. Vindo de uma família pobre, Chico nasceu na cidade de Pedro Leopoldo em 1910. Depois mudou-se para Uberaba, onde retornou à pátria espiritual no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos. Chico começou com um trabalho social bastante intenso, que abrangia, independentemente da religião da pessoa, a própria expressão da caridade, né? Então, o que se marca no trabalho do Chico sempre é a sua função social em termos de auxílio ao próximo. Ele não olhava a quem, ele sempre fazia, né? Então, isso que atraiu a atenção das pessoas e fez com que a comunidade dessas regiões tivessem, pelo Chico, né, um carinho todo especial. O que ocorreu com Chico Xavier foi uma aproximação do seu trabalho com o espiritismo e o movimento espírita. Então, a mudança que ele teve de uma cidade para outra também provocou uma abordagem diferente da figura de Chico Xavier. A missão do Chico na Terra foi dar exatamente aquilo que a doutrina estava precisando. Abrir o campo da doutrina para a espiritualidade. Porque Kardec trouxe o Pentateuco tecnicamente, né? Mas Chico trouxe a doutrina na sua expansão. Certamente, o espírito, a pessoa, a individualidade do Chico Xavier, além da sua missão, vamos dizer assim, de oferecer a mediunidade a um trabalho que se configurou, que foi a sua obra, possivelmente ele também tinha uma missão como pessoa. Ele tinha ali algo a aprender, alguns objetivos a alcançar. Ele não era alguém que rotulava e iria trabalhar só no sentido eu só vou atender espíritas, que não era essa a proposta. A proposta é eu vou atender ao próximo e sempre com o intuito de exemplificar aquilo que Jesus nos deixou, de não fazer aquilo que não gostaríamos que fizesse para nós, e ele fazia para os outros. Então ele sempre tratou com muito carinho, com muito amor, e Chico era respeitado e é respeitado sempre por causa disso, pelo exemplo que ele fez. A mediunidade de Chico Xavier manifestou-se por volta dos 4 anos de idade. No entanto, esse fenômeno não foi bem compreendido por seu pai e seus familiares. Isso fez com que Chico sofresse perseguição não só pelos mais próximos, mas também na escola onde estudava, na igreja e até mesmo em casa, pela própria madrinha que o maltratou durante anos. Para que um espírito consiga se comunicar por meio de um médium, de alguma forma, ou na personalidade, ou no cabedal de conhecimento do espírito, da alma do médium, o espírito que vai se comunicar precisa ter alguma afinidade com relação àquele conhecimento. Ele tinha, dentro da sua própria característica espiritual, vínculos espirituais que poderiam permitir, favorecer com que a mensagem pudesse ser transmitida por ele. Isso nos leva a concluir que o projeto de vida que foi aquele que Chico Xavier cumpriu envolvia planejamentos anteriores à sua vida. Eu estive várias vezes
no local em que Chico viu Emmanuel. E Emmanuel foi muito categórico com ele. Se ele queria fazer, né, trabalhar com ele na doutrina, e o Chico cedeu naturalmente a trabalhar. Chico Xavier surgiu como médium numa sociedade que ainda não compreendia esse fenômeno. Então ele também sofreu uma repressão social a respeito disso. Desde a infância, né, Chico já vivenciava fenômenos mediúnicos, ele não entendia, mas vivenciava. E dentro de um ambiente católico, né, onde ele foi criado, obviamente isso não era aceito ou não era entendido ou compreendido de maneira adequada. Então o desenvolvimento da mediunidade de Chico Xavier na sua biografia, ela demonstra um enfrentamento muito grande e uma necessidade de grande esforço para se ajustar a esses propósitos. Mas isso também o fortaleceu, porque depois que ele, até o contato com a mãe, né, já desencarnada que ele teve, esse processo vai fazendo com que a pessoa tenha um amadurecimento nessa relação, e a mediunidade de Chico, obviamente, tão intensa como era, fez com que ele também soubesse se posicionar nesse sentido, e foi um aprendizado. Tido como um dos maiores nomes do Espiritismo, Chico Xavier auxiliou por meio de suas obras mais de 2 milhões de pessoas a encontrarem o seu caminho e a conhecerem a luz da doutrina espírita. Chico vendeu cerca de 50 milhões de exemplares de suas obras. Dentre elas, destacam-se os livros de romance e de mensagens também psicografadas. Mesmo consagrado como o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história, Chico doou todos os direitos autorais de seus livros para instituições carentes e centros espíritas. Chico, ele obviamente é um dos representantes mais destacados do espiritismo no Brasil, e não é falso nós dizermos que o espiritismo brasileiro ele é totalmente influenciado também pela literatura que o Chico traz, pelo exemplo que o Chico traz. O Chico tem a importância da doutrina como teve Kardec, que principiou, codificou, e Chico alastrou. Ele foi um daqueles que impulsionou e consolidou o desenvolvimento do espiritismo no Brasil. Chico Xavier, ele seguiu uma determinação desde o início da sua produção, né, até a última obra que ele deixou, de não fazer uso dos frutos, né, dessa sua produção. E em momento algum o benefício material, ou mesmo de posições ou bajulações que disso poderiam advir, Chico achou isso importante. Ele era modesto, simples. E ele tinha um claro argumento. Olha, o conteúdo que eu estou produzindo não é de minha autoria. Então eu não posso usufruir daquilo que não é meu. Como era a doutrina espírita antes da sua encarnação no plano terrestre? Se a gente for estudar antes do Chico Xavier e depois do Chico Xavier, eu acredito que o ponto mais importante desse estudo é considerar o momento, o que a gente pode chamar de cenário cultural do surgimento da sua obra. E as primeiras obras dele aparecem na década de 30. Então o espiritismo na década de 30 necessitava sim, né, de pessoas que tivessem contribuições a fazer, mas sob o aspecto brasileiro. O Chico Xavier traz um momento novo, uma vivência nova dos ensinamentos presentes na obra de Allan Kardec. Seus trabalhos reuniram multidões de todas as partes do país. O trabalho de Chico é universal, ele não fica preso somente ao rótulo espírita. Mas, obviamente, ele serve como exemplo de dedicação e expressa aquilo que nós, da doutrina nós espíritas, sempre gostaríamos de fazer, que é exemplificar aquilo que nós aprendemos enquanto respeito a si mesmo e respeito ao próximo. Por isso que as pessoas entendem o Chico em alguém que agrega, que contribui, que ama. Nós vamos ver que ele também tinha uma preocupação com a pessoa humana, com aqueles indivíduos que o procuravam, não em função do conteúdo do seu trabalho, né? Mas em função da sua generosidade. O número de livros, com todos os ensinamentos ali, mensagens lindas, maravilhosas, que te tiram do desânimo, te estimulam a fé. A presença de Chico Xavier foi isso.
Como ele falava, né, que ele era solteiro, mas ele tinha os filhos dele que eram os livros, né? Mesmo tendo psicografado mais de 10 mil cartas, alguns médios acreditam que o trabalho de Chico Xavier ainda não chegou ao fim. Como a doutrina espírita caminhou após 15 anos do seu desencarne? A mediunidade ela depende de certos fatores, né, de habilitação com relação ao funcionamento do cérebro, né, à saúde do organismo, né? Então, no final da vida, essa sensibilidade começa a não ter o mesmo vigor, né, dos momentos de madureza. Até os últimos momentos, ele sempre buscou trabalhar, buscou exemplificar, e mesmo quando ele não conseguia mais escrever, no sentido da atividade mediúnica intensa que ele tinha, ele buscou trabalhar e dar conselhos e sorrir. Bastava um olhar do Chico para as pessoas se sentirem mais felizes ou tranquilas. Chico Xavier inaugurou aí um período, né, no estudo da doutrina espírita com certas particularidades. Os grandes expoentes espíritas, quando eles desencarnam, sempre existe a impressão de um vazio, né? E Chico, mais ainda, pela dimensão que Chico teve no movimento espírita brasileiro e mundial também. Veja no próximo bloco a história de Nilton Scacciatore, que recebeu uma carta de seu filho psicografada por Chico. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.